As luzes fluorescentes zuniam sobre a cabeça de Clara Gomes, como vespas irritadas, enquanto ela mexia o café morno pela terceira vez em 10 minutos. O diner do Mickey não era o tipo de lugar que se encontraria em qualquer folheto turístico do centro de Chicago, mas à 1h47 da manhã era um dos poucos pontos que ainda servia algo que se assemelhava à comida. Os estofados de vinil vermelho estavam rachados com a idade, e o piso xadrez já havia visto décadas melhores. Mas era quente e, mais importante, era longe do seu apartamento vazio, onde o silêncio parecia alto demais. Clara vinha ali há semanas, desde que os pesadelos começaram a lhe tirar o sono. Dolores, a garçonete do turno da noite, mal a reconhecia. Apenas reabastecia sua xícara de café e a deixava sozinha com seus pensamentos. No entanto, aquela noite parecia diferente. Havia uma tensão elétrica no ar que fazia a pele de Clara arrepiar. Foi então que ela o notou. Um menino, talvez de 8 ou 9 anos, estava sentado sozinho no canto mais distante da porta. Suas mãozinhas se moviam freneticamente no ar, formando formas e gestos que Clara reconheceu de imediato. Seu coração apertou ao vê-lo tentar desesperadamente chamar a atenção de qualquer um que passasse. O cozinheiro, a garçonete, até outros clientes a caminho do banheiro. Mas cada pessoa olhava diretamente através dele, com os rostos se contorcendo em algo que se assemelhava ao medo. Clara franziu a testa. O menino estava bem vestido, com um suéter azul marinho caro e calças caque bem passadas, que provavelmente custavam mais do que Clara ganhava em uma semana em seu emprego de entrada de dados. Seu cabelo escuro estava bem penteado e, apesar da hora tardia, ele parecia bem acordado. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria carregar. Por que estão todos ignorando-o? Ela observou enquanto Dolores se aproximava da mesa do menino com visível relutância. Seu comportamento geralmente rude, substituído por algo que parecia suspeitosamente com terror. As mãos do menino moveram-se novamente, mais rápido desta vez, mais urgentes. Clara conseguiu ver ele formar os sinais para por favor e ajuda. Seu rostinho se enrugava em frustração. Dolores recuou sem anotar seu pedido, balançando a cabeça e murmurando algo para si mesma que Clara não conseguiu ouvir. Isso foi suficiente. Clara havia aprendido a linguagem americana de sinais há 15 anos, quando sua irmã mais nova, Sofia, nasceu profundamente surda. Mesmo após a morte de Sofia, naquele acidente de carro há 3 anos, Clara jamais havia esquecido o idioma que as conectava. Ela havia prometido a Sofia que nunca o deixaria desaparecer, que estaria sempre pronta para ajudar alguém que precisasse. Levantando-se sobre pernas trêmulas, Clara caminhou pelo restaurante, extremamente consciente de como cada conversa parecia morrer à medida que ela passava. O menino olhou para cima ao se aproximar, seus olhos escuros se arregalando de surpresa quando ela deslizou para dentro do estofado à sua frente. "Oi", Clara disse suavemente. Então levantou as mãos e sinalizou: "Qual é o seu nome?" A transformação foi instantânea e comovente. O rosto inteiro do menino se iluminou, como se alguém tivesse acendido o sol. Suas mãos voaram em movimento, sinalizando tão rápido que Clara teve que pedir para ele ir mais devagar. "Meu nome é Davi", ele sinalizou, com lágrimas nos olhos. "Você consegue me entender?" "Sim, eu consigo te entender perfeitamente", Clara sinalizou de volta, com a própria garganta apertada de emoção. "Você está bem? Onde estão seus pais?" Antes que Davi pudesse responder, a porta da frente do restaurante se abriu com tanta força que o sininho acima dela voou do gancho e caiu no chão com um barulho. O sangue de Clara gelou quando 6 homens de ternos escuros invadiram a entrada, com as mãos dissimuladamente escondidas dentro dos paletós. Os poucos clientes restantes imediatamente caíram no chão ou mergulharam atrás dos estofados, e Dolores soltou um grito abafado. Mas foi o 7º homem que fez o coração de Clara parar completamente. Ele era alto e de ombros largos, talvez com 40 anos, com olhos cinzentos de aço e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Seu cabelo preto estava perfeitamente penteado para trás, e seu terno grafite provavelmente custava mais do que o carro de Clara. Quando ele andava, todos e tudo pareciam se afastar dele como se fosse uma força da natureza.
Isso não era apenas perigoso, era poder em sua forma mais pura e aterrorizante. O olhar do homem varreu o restaurante com a precisão de um predador até pousar no estofado do canto. Sua expressão mudou de fria calculista para algo que Clara não conseguiu identificar. Alívio, medo. Quando ele viu Davi, moveu-se com propósito, com seus sapatos caros tilintando no chão como uma contagem regressiva. O instinto de Clara gritou para ela correr, mas a mãozinha de Davi havia encontrado a dela sobre a mesa e ela não podia abandoná-lo. Não quando ele acabara de encontrar alguém que pudesse entendê-lo. O homem parou ao lado do estofado e se ajoelhou lentamente ao lado de Davi, com seu corpo maciço, de alguma forma conseguindo parecer gentil ao estender a mão para tocar o rosto do menino. "Você está aqui", ele disse, com sua voz carregando um leve sotaque italiano que a fazia soar como veludo enrolado em aço. "Você me assustou, garoto." As mãos de Davi começaram a se mover animadamente, sinalizando algo para o homem que, Clara percebeu com choque, aparentemente conseguia entendê-lo. Mas então Davi apontou diretamente para Clara, seu rostinho radiante de alegria ao sinalizar algo que fez os olhos cinzentos do homem se voltarem para o rosto dela, como um laser. A temperatura no restaurante pareceu cair 10 graus, enquanto aqueles olhos cinzentos de aço estudavam Clara com a intensidade de um microscópio. Ela se sentiu como uma borboleta pregada a um quadro, completamente exposta e totalmente presa. "Você", o homem disse calmamente, com sua voz ecoando facilmente pelo restaurante agora silencioso. "Quem é você e como conhece o idioma dele?" A boca de Clara secou. Todo instinto dizia para ela mentir, correr, fazer qualquer coisa, exceto dizer a verdade a este homem obviamente perigoso. Mas a mão de Davi ainda estava na dela, quente e confiante, e ela conseguia ver a esperança nos olhos dele. Esperança de que alguém finalmente o entendesse. "Eu sou Clara", ela conseguiu sussurrar. "Clara Gomes. Eu aprendi linguagem de sinais por causa da minha irmã." Os olhos do homem nunca deixaram o rosto dela. Atrás dele, seus homens haviam se posicionado em todas as saídas. E Clara percebeu com terror crescente que ninguém sairia daquele restaurante até que ele dissesse: "Clara Gomes." Ele repetiu, como se estivesse testando como seu nome soava em sua língua. Então ele sorriu e de alguma forma era mais assustador do que qualquer carranca poderia ter sido. "Eu sou Adriano Russo e você, senhorita Gomes, acabou de se tornar muito interessante para mim." O silêncio que se seguiu às palavras de Adriano se esticou como um fio tenso, pronto para se partir. Clara podia ouvir seu próprio coração bater forte em seus ouvidos, enquanto observava este homem, Adriano Russo, a estudá-la com um tipo de foco que a fazia se sentir como uma presa. "Todos para fora", Adriano disse calmamente, sem tirar os olhos de Clara. Ele não levantou a voz, não gritou ou ameaçou, mas o efeito foi imediato e absoluto. Os poucos clientes que estavam a se encolher atrás dos estofados correram para a porta como se suas vidas dependessem disso. Dolores deixou cair a cafeteira, que se estilhaçou no chão em um jato de cerâmica e cafeína antes de praticamente correr para a saída dos fundos. Em 30 segundos, o restaurante estava vazio, exceto por Clara, Davi, Adriano e seus 6 homens que haviam se posicionado com precisão militar ao redor do perímetro. Clara notou que nenhum deles olhava diretamente para Davi. Seus olhos pareciam deslizar para longe do menino, como se ele fosse invisível. "Que tipo de vida é esta para uma criança?" "Agora", Adriano disse, deslizando para o estofado ao lado de Davi com graça fluida. O menino imediatamente se aninhou contra o lado do pai, mas seus olhos permaneceram fixos em Clara com esperança desesperada. "Vamos ter essa conversa corretamente." As mãos de Clara tremeram ao colocá-las planas sobre a mesa de fórmica arranhada. "Eu disse, eu sou Clara Gomes. Eu trabalho na Morrison Data Services no centro. Eu aprendi linguagem de sinais porque minha irmã Sofia nasceu surda." Sua voz falhou levemente ao pronunciar o nome de Sofia, como sempre fazia. "Ela morreu há 3 anos.
Acidente de carro. Clara forçou-se a encarar aqueles olhos cinzentos de aço. Eu continuei a sinalizar porque eu prometi a ela que faria. Algo mudou na expressão de Adriano. Apenas um lampejo, mas Clara o captou. Por um momento, a máscara de granito escorregou, revelando algo quase humano por baixo. Davi puxou a manga do pai e começou a sinalizar rapidamente. Clara observou o rosto de Adriano ao seguir as palavras do filho e ficou impressionada com o quão gentil sua expressão se tornava quando olhava para o menino. Aquele era um homem que claramente amava seu filho desesperadamente. Diga obrigada a ela, Davi sinalizou ao pai. Diga que ela é a primeira pessoa que conversou comigo como se eu fosse real. A mandíbula de Adriano se apertou. Davi diz que você é a primeira pessoa que o tratou como se ele existisse. Sua voz carregava o peso de anos de frustração e dor. Você tem ideia de quão raro isso é? Clara olhou para o menino, depois de volta para Adriano. As pessoas são idiotas, ela disse simplesmente. A surdez não torna alguém menos humano, nem o mudez. Não, Adriano concordou. Mas ser meu filho torna. As palavras pairaram no ar como uma confissão. Clara sentiu pedaços de um quebra-cabeça horrível se encaixando. O medo nos olhos de todos. A maneira como as pessoas evitavam Davi, os homens armados, as roupas caras e o pai perigoso. Clara engoliu em seco. Você é da máfia. O sorriso de Adriano era afiado como uma lâmina. Entre outras coisas, ele gesticulou para um de seus homens. Marco, traga o carro. Estamos partindo. Espere, Clara disse com o pânico crescendo em seu peito. Eu preciso ir para casa. Eu trabalho amanhã. Não! A voz de Adriano cortou as suas contestações como gelo. Você está vindo conosco. Eu não vou a lugar nenhum com você. Clara começou a deslizar para fora do estofado, mas congelou ao perceber que todos os 6 homens haviam se movido sutilmente, bloqueando todas as rotas de fuga possíveis. Você não pode simplesmente me sequestrar. Eu não estou sequestrando você, Adriano disse calmamente, embora seus olhos tivessem voltado a ficar frios. Eu estou lhe fazendo uma oferta. Que tipo de oferta? Adriano olhou para Davi, que observava a conversa deles com olhos arregalados e preocupados. As mãos do menino moveram-se rapidamente. Clara está em apuros por minha causa? Não, garoto. Adriano sinalizou de volta, seus movimentos surpreendentemente graciosos para mãos tão grandes. Clara vai nos ajudar. Ele se voltou para Clara. Meu filho não teve uma conversa real com ninguém em toda a sua vida, exceto eu. E mesmo eu sou limitado. Eu só aprendi o básico da sinalização depois que ele nasceu. Você viu como ele se iluminou quando você conversou com ele. Isso é maravilhoso. Mas Davi não confia em ninguém. Adriano continuou como se ela não tivesse falado. Sua voz baixou para pouco mais de um sussurro, mas de alguma forma parecia mais alta do que um grito. Em 8 anos, ele nunca confiou em uma única pessoa além de mim. Nem seus guarda-costas, nem seus tutores, nem suas babás. Ninguém. Seus olhos cinzentos a perfuraram. Até esta noite. Até você. A boca de Clara secou. O que você está dizendo? Adriano se inclinou levemente para frente e Clara sentiu um cheiro de colônia cara, misturado com algo mais sombrio. Óleo de arma, talvez. Eu estou dizendo que meu filho precisa de você. Senhorita Gomes, e o que meu filho precisa, ele consegue. Você não pode simplesmente me levar. Na verdade, eu posso. A voz de Adriano voltou a ser veludo enrolado em aço. Você vê no meu mundo, quando algo precioso e raro aparece, algo que pode manter meu filho seguro e feliz, eu não deixo isso ir embora. Ele se levantou, estendendo a mão para Davi, que a pegou sem hesitar. Meu filho não confia em ninguém, senhorita Gomes. Agora, você também não tem escolha. 2 dos homens de Adriano flanquearam o estofado de Clara. Eles não a tocaram, não a ameaçaram, mas a mensagem era cristalina. Isso é insano, Clara sussurrou. Eu sou uma ninguém. Eu trabalho com entrada de dados e moro em um apartamento-estúdio com um ar-condicionado quebrado. Eu como macarrão instantâneo no jantar e compro em brechós. Eu não pertenço ao seu mundo. Adriano parou na porta do restaurante, com a mão de Davi ainda segura na sua. Quando ele olhou de volta para Clara,
Havia algo quase como arrependimento em sua expressão. Talvez não, ele admitiu, mas o meu mundo acaba de se tornar o seu. E quer você queira ou não. Ao ser gentilmente, mas firmemente, escoltada para a porta, Clara viu Davi olhando para ela com absoluta confiança e alegria, sinalizando obrigada repetidamente. Ela estava entrando em um mundo de riqueza e perigo que jamais poderia ter imaginado, e não havia como voltar. O portão de ferro forjado da propriedade dos Russo se abriu silenciosamente quando o SUV preto se aproximou, revelando um mundo que Clara nunca imaginaria existir nos subúrbios de Chicago. A mansão pairava diante deles como algo saído de um romance gótico. 3 andares de calcário e janelas escuras, cercados por jardins, perfeitamente cuidados, que provavelmente custavam mais para manter do que Clara ganhava em 5 anos. Mas foram os detalhes, sutis, que fizeram seu estômago se apertar de pavor. Câmeras de segurança rastreavam seus movimentos de todos os ângulos. Homens de ternos escuros patrulhavam os jardins com a eficiência praticada de soldados. As janelas não eram apenas fumê, eram à prova de balas, grossas o suficiente para Clara ver a distorção reveladora ao redor das bordas. Aquilo não era apenas uma casa, era uma fortaleza. Bem-vinda ao nosso mundo, Adriano disse calmamente enquanto eles subiam a entrada circular. Davi havia adormecido contra o ombro do pai durante a viagem de 20 minutos. Seu rostinho pacífico, de uma forma que fazia o coração de Clara doer. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles a alcançassem, revelando uma mulher de rosto austero, na casa dos 50 anos, vestindo um uniforme preto engomado. Seu cabelo grisalho estava puxado em um coque apertado, e seus olhos azuis pálidos varreram Clara com óbvia desaprovação. Senhora Castellano, Adriano acenou para a mulher. Esta é a senhorita Gomes. Ela ficará conosco. Sim, senhor. A voz da senhora Castellano carregava um leve sotaque italiano e absolutamente nenhuma cordialidade. O quarto de hóspedes na ala leste foi preparado. Seu olhar relanceou para Davi, ainda dormindo nos braços do pai, e Clara viu algo piscar em seu rosto. Não afeição, nem mesmo preocupação humana básica, mas algo mais próximo à resignação misturada com medo. Ao entrarem no hall de entrada, Clara foi atingida pela fria grandeza de tudo. Pisos de mármore refletiam a luz de um lustre de cristal que provavelmente custava mais do que todo o prédio do apartamento dela. Pinturas a óleo em molduras douradas pesadas forravam as paredes. Homens de rostos severos, que todos guardavam alguma semelhança com Adriano, observavam com olhos reprovadores. Mas apesar de toda a riqueza em exibição, a casa parecia vazia, sem vida. Maria vai mostrá-la ao seu quarto, Adriano disse, gesticulando para a senhora Castellano. Discutiremos os acordos amanhã. Espere, Clara disse, encontrando sua voz. Que acordos? O que exatamente você espera que eu faça aqui? Adriano parou no pé de uma grande escadaria, com Davi ainda em seus braços. Ajude meu filho, ele disse simplesmente. Dê a ele o que todos os outros nesta casa falharam em fornecer, que é uma infância. As palavras atingiram Clara como um golpe físico. Enquanto Adriano carregava Davi escada acima, ela seguiu a senhora Castellano pelo corredores forrados de mais câmeras de segurança e homens silenciosos e vigilantes. Todos por quem passavam desviavam os olhos dela, mas Clara podia sentir a curiosidade e o medo deles, irradiando como calor. O menino não costuma trazer estranhos para casa, a senhora Castellano disse finalmente, enquanto subiam para o 2º andar. Você quer dizer Adriano? Os passos da mulher mais velha vacilaram quase imperceptivelmente. Eu quero dizer, mestre Davi, senhorita, ele é particular sobre as pessoas. Não se apega a ninguém. A maioria da equipe o acha. Ela procurou a palavra certa. Difícil. Clara parou de andar. Difícil como? O rosto da senhora Castellano se fechou imediatamente. Nada para você se preocupar, senhorita. Aqui está o seu quarto. Ela abriu uma porta para revelar um quarto que era maior do que todo o apartamento de Clara, decorado em tons de azul e branco suaves, com móveis que pareciam pertencer a um museu. Senhora Castellano, Clara disse antes que a mulher pudesse escapar. Há quanto tempo Davi vive assim, cercado por pessoas que têm medo dele? Os nós dos dedos da governanta ficaram brancos enquanto ela agarrava a maçaneta da porta. Aquele menino é o herdeiro do senhor Russo, senhorita.
Tudo o que ele toca se torna perigoso, quer ele queira ou não. A equipe, nós fazemos nossos trabalhos. Nós o mantemos seguro, mas chegar perto dele, ela balançou a cabeça. Isso não é seguro para ninguém. Após a senhora Castellano sair, Clara sentou-se na beirada da cama incrivelmente macia e tentou processar o que havia acabado de entrar. Pela sua janela, ela podia ver guardas patrulhando os jardins, seus movimentos coreografados e mortalmente sérios. Que tipo de vida é esta para um menininho? Ela ainda estava sentada ali uma hora depois, quando ouviu um bater suave na porta. Ao abri-la, Davi estava no corredor vestindo pijamas do super-homem, seu cabelo escuro em desalinho pelo sono. Eu não conseguia dormir, ele sinalizou. Podemos conversar? Clara olhou ao redor do corredor vazio, depois se afastou para deixá-lo entrar. Claro, você está bem? Davi se empolerou na beirada de uma cadeira que era muito grande para ele, com as pernas balançando livremente. Todos aqui têm medo de mim, ele sinalizou, suas mãozinhas se movendo com tristeza prática. Eles fazem coisas por mim, mas nunca conversam comigo. Não de verdade. Eles olham para mim como se eu estivesse... Ele lutou pelos sinais certos. Como se eu estivesse quebrado. O coração de Clara se estilhaçou. Ela se ajoelhou na frente dele, colocando-se no nível dos olhos dele. Você não está quebrado, Davi. Você é perfeito exatamente como você é. Papai diz isso também. Mas ele é o único. Bem, agora você me tem também. Durante a hora seguinte, Clara fez algo revolucionário naquela mansão fria e estéril. Ela fez Davi rir. Ela contou a ele histórias bobas, brincou de jogos simples com as mãos e o ensinou novos sinais que não tinham nada a ver com ordens ou instruções ou medo, apenas comunicação pura e alegre. Quando Davi soltou uma gargalhada, de fato, gargalhou com a imitação de um gato rabugento que ela fez. Clara sentiu algo mudar na casa ao redor deles. Era sutil, mas ela estava sendo observada. Da porta escondida na sombra, Adriano observava a transformação de seu filho com crescente inquietação. Em uma noite, esta mulher havia dado a Davi algo que ele procurava em toda a sua vida: normalidade, alegria, o simples prazer de ser entendido e aceito sem medo. Mas no mundo de Adriano, a felicidade era uma fragilidade, o amor era uma fraqueza, e Clara Gomes estava rapidamente se tornando ambos. 32 quilômetros através da cidade. Em um armazém cheio de fumaça, Vicente Torino encerrou uma ligação telefônica com um sorriso satisfeito. Então, o chefe tem uma nova fraqueza, ele disse à sua equipe reunida. Primeiro o garoto, agora uma garota que consegue conversar com ele. Qual é o plano, chefe? Perguntou seu tenente. O sorriso de Vicente se tornou predatório. Vamos levar os dois. 3 semanas após iniciar sua nova vida na propriedade russo, Clara havia estabelecido uma rotina que a aterrorizava e a exaltava. Toda manhã, ela encontrava Davi à espera da sua porta com sua mochila e um sorriso ansioso, pronto para lições que não se assemelhavam à educação tradicional. Em vez de matemática e história, Clara o ensinou a expressar emoções que ele nunca havia sido autorizado a sentir. Em vez de ler livros didáticos, eles criavam histórias com as mãos sobre cavaleiros corajosos e animais falantes. Mais importante, ela o ensinou que seus pensamentos e sentimentos importavam, algo que ninguém jamais havia se incomodado em lhe dizer antes. Hoje, vamos aprender sobre sentimentos, Clara sinalizou, enquanto estavam sentados na vasta biblioteca da mansão, cercados por livros encadernados em couro que provavelmente não eram tocados há décadas. Eu conheço sentimentos, Davi sinalizou de volta. Feliz, assustado, esses são bons começos. Mas e frustrado? Animado? Orgulhoso? Clara demonstrou cada sinal, observando os olhos de Davi se arregalarem com reconhecimento. Eu me sinto frustrado quando a senhora Castellano foge quando eu tento pedir biscoitos, ele sinalizou ansiosamente. E animado quando você me ensina novas palavras. E ele pausou, seu rostinho se enrugando em concentração. Orgulhoso quando papai nos assiste e sorri. As mãos de Clara ficaram paradas. Seu pai nos assiste? Davi acenou com a cabeça com entusiasmo. Todo dia ele fica na porta e vê você me ensinar. Ele acha que eu não percebo, mas eu sempre percebo. Um tremor de algo que Clara não queria examinar muito de perto agitou seu peito. Ela estava
estava extremamente ciente da presença de Adriano durante as últimas semanas. A maneira como as conversas morriam quando ele entrava em uma sala. E maneira como sua equipe se movia ao redor dele com precisão coreografada. A maneira como seus sorrisos raros transformavam todo o seu rosto quando ele olhava para o filho, mas ela não havia percebido que ele estava observando o trabalho dela com Davi. Como é o rosto dele quando ele assiste? Clara perguntou, com a curiosidade superando-a. Como se estivesse vendo algo impossível, Davi sinalizou. Como quando assistimos a filmes e o mocinho vence, mesmo que parecesse impossível. Naquela noite, Clara teve sua confirmação. Ela estava na cozinha, fazendo um lanche noturno para Davi, quando ouviu vozes vindas do escritório de Adriano. A porta estava semi-aberta e 2 homens falavam em tons abafados e urgentes. A família Torino está se movimentando, chefe. Ela ouviu um homem dizer: Vicente tem feito perguntas sobre o seu filho, sobre a rotina dele. Clara congelou. Um pote de manteiga de amendoim estava na metade do caminho para o balcão. Que tipo de perguntas? E a voz de Adriano era mortalmente silenciosa. Sobre a agenda dele, o detalhe de segurança dele, onde ele vai durante o dia. E chefe, a voz do homem baixou ainda mais. Eles estão perguntando sobre a garota também. Aqui conversa com ele. O sangue de Clara gelou. Ela se pressionou contra a parede da cozinha, forçando-se a ouvir mais. Vicente acha que o garoto é a sua fraqueza. O segundo homem continuou. Ele está planejando algo grande. Acha que se conseguir chegar ao menino, ele pode forçá-lo a sair e tomar o território. Houve um longo silêncio. E quando Adriano falou novamente, sua voz carregava o tipo de fúria fria que fazia a pele de Clara arrepiar. Deixa eu tentar. Qualquer um que toque no meu filho morre lentamente. E a garota, chefe? Ela não está protegida como o garoto. Se Vicente for esperto, ele irá atrás dela primeiro. Clara não esperou pela resposta de Adriano, com o coração a martelar contra as costelas. Ela correu pelos corredores da mansão, subindo as escadas de 2 em 2 degraus, até chegar ao escritório de Adriano. A porta ainda estava entreaberta, e ela podia vê-lo parado atrás de sua enorme mesa, com o rosto esculpido em granito, enquanto ouvia os relatórios de seus homens. Sem pensar, Clara empurrou a porta. Clara. A expressão de Adriano mudou imediatamente de fria calculista para surpresa. Seus 2 homens, Marco e alguém que ela não reconheceu, se puseram protetoramente na frente de seu chefe, com as mãos movendo-se para armas escondidas. Eu ouvi, Clara disse sem fôlego. Eu estava na cozinha e ouvi eles falando sobre Vicente Torino, sobre planos para machucar Davi, para me machucar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriano estudou seu rosto com intensidade laser e Clara percebeu que acabara de cruzar uma linha que não poderia desfazer. Ela havia se envolvido voluntariamente em seu mundo perigoso. O quanto você ouviu? Adriano perguntou calmamente. O suficiente para saber que Davi está em perigo por minha causa. A voz de Clara falhou. Eu deveria ir embora se minha presença o coloca em risco. Não. A voz de Adriano cortou suas palavras como uma lâmina. Ele contornou sua mesa com graça fluida, parando a poucos centímetros de onde ela estava. Tão perto, Clara podia ver os pontos de prata em seus olhos cinzentos, podia cheirar sua colônia cara, misturada com algo mais escuro. Você não vai embora. Mas Vicente Torino é um homem morto a caminhar, Adriano disse com absoluta certeza. E você? Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, seus dedos surpreendentemente quentes contra a pele dela. Você acabou de provar algo que eu não tinha certeza se podia confiar. O quê? Que você arriscaria sua própria segurança para me avisar sobre uma ameaça ao meu filho. O polegar de Adriano traçou sua maçã do rosto. E Clara sentiu sua respiração falhar. Que você nos escolheria em vez da sua própria liberdade. O coração de Clara batia tão rápido que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Claro que eu escolheria. Davi ele é especial. E você? Ela parou, sem saber como terminar aquela frase. A expressão de Adriano suavizou de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Por um momento, o perigoso chefe da máfia desapareceu, substituído por um homem que parecia quase vulnerável. De agora em diante,
ele disse com sua voz carregando o peso de um voto inquebrável. Você está sob minha proteção. Ninguém toca em você, Clara. Nem Vicente. Nem ninguém. A maneira como ele disse o nome dela a fez sentir arrepios na espinha. Marco. Adriano chamou sem tirar os olhos do rosto de Clara. Dobre o detalhe de segurança e espalhe a notícia. Qualquer um que sequer olhe para a senhorita Gomes de forma errada me responderá pessoalmente. Ao seus homens saírem para cumprir suas ordens, a mão de Adriano ainda estava a acariciar o rosto de Clara, e ela percebeu com clareza surpreendente que não era mais apenas a professora de Davi, ela estava se apaixonando por seu pai. 2 dias após Clara ter corrido para avisar Adriano sobre a ameaça Torino, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Davi estava confinado à mansão há semanas, suas lições limitadas à perfeição estéril de cômodos que pareciam mais um museu do que um lar. O menino precisava de sol, ar fresco e a simples alegria de ser uma criança normal, mesmo que fosse por apenas 1 hora. Absolutamente não, Adriano disse quando Clara levantou a ideia durante o café da manhã. Ele estava vestido com outro terno perfeitamente ajustado, seu cabelo escuro ainda úmido do banho matinal, parecendo em todos os aspectos o poderoso empresário em vez do chefe da máfia que ela sabia que ele era. Por favor. Papai, Davi sinalizou de seu assento na enorme mesa de jantar. Eu quero ver os patos no Lincoln Park. Clara diz que há um lago onde eles nadam. Os olhos cinzentos de Adriano suavizaram como sempre faziam quando olhava para o filho, mas sua mandíbula permaneceu firme. Não é seguro, garoto. Não agora. Poderia ser, Clara disse cuidadosamente. E se trouxéssemos segurança? Manteríamos curto apenas 1 hora. Ele tem 8 anos, Adriano. Ele nunca simplesmente brincou em um parque. As palavras atingiram seu alvo. Clara observou o rosto de Adriano ao processar o que ela havia dito, que seu filho nunca havia experimentado algo tão simples e fundamental quanto brincar em um parque. A culpa e a dor que cruzaram suas feições apertaram o peito dela. 1 hora, Adriano disse finalmente. Detalhe de segurança completo, e você fica a no máximo 3 metros de Marco em todos os momentos. O rosto de Davi se iluminou como o 4 de julho. O Lincoln Park, em uma quarta-feira à tarde, era perfeito. Quieto, pacífico, com apenas alguns joggers e pessoas passeando com cachorros, desfrutando do ar fresco de outubro. Clara sentou-se em um banco, observando Davi dar migalhas de pão a uma família de patos reais, seu corpo inteiro vibrando de excitação ao os patos remarem para perto da margem. Eles não têm medo de mim, ele sinalizou para Clara com admiração. Eles vêm direto para mim. Animais são espertos, Clara sinalizou de volta. Eles sabem que você tem um bom coração. Marco e 3 outros homens de ternos escuros haviam se posicionado ao redor do pequeno lago com precisão militar, seus olhos constantemente escaneando por ameaças. Para qualquer um a observar, eles provavelmente pareciam agentes do serviço secreto. Mas Clara havia aprendido a ler os sinais sutis. A maneira como suas mãos pairavam perto de armas escondidas, a maneira como se comunicavam com pequenos fones de ouvido, a maneira como nunca relaxavam, nem por um segundo. Ela estava tão focada na alegria de Davi que quase perdeu o jogger, que passou pelo banco deles pela 3ª vez em 10 minutos, quase. O pulso de Clara acelerou ao notar outros detalhes que havia ignorado antes. O funcionário de manutenção, que estava consertando a mesma lata de lixo há 20 minutos. A mulher com o carrinho de bebê que ficava circulando de volta para eles. A van estacionada do outro lado da rua com janelas fumê. Marco, Clara chamou calmamente. Mas antes que o guarda-costas pudesse responder, tudo explodiu em caos. O jogger puxou uma arma da cintura e disparou 3 tiros rápidos em Marco, que mergulhou no chão, sacando sua própria arma. O funcionário de manutenção e a mulher do carrinho de bebê subitamente sacaram rifles automáticos de seus equipamentos, e as portas da van se abriram, despejando 6 homens mascarados em equipamento tático. Abaixe-se! Marco rugiu, mas Clara já estava se movendo. Davi estava paralisado na beira do lago, seu rostinho branco de terror ao os tiros explodirem ao seu redor. Clara correu pela grama, seu único pensamento sendo chegar até ele antes
antes que os homens mascarados pudessem. Ela derrubou Davi no chão, no exato momento em que um jato de balas mastigou o banco onde ele estivera parado momentos antes, rolando os dois para trás de um grande carvalho. Davi tremia incontrolavelmente, suas mãos movendo-se em sinais frenéticos e aterrorizados que Clara não conseguia decifrar por causa de seu próprio pânico. "Está tudo bem, querido", ela sussurrou, pressionando o rosto dele contra o ombro para que ele não pudesse ver a violência a explodir ao redor deles. "Eu estou com você. Eu não vou deixar ninguém te machucar." Marco e seus homens estavam em menor número, mas não em desvantagem de armas. O som de tiros de armas automáticas ecoou pelo parque enquanto eles revidavam com precisão profissional. Clara viu Marco levar uma bala no ombro, mas continuar atirando. Viu outro homem de Adriano cair pesadamente atrás de um banco de parque. Então ela ouviu o guincho de pneus ao mais veículos chegarem. Mas estes não eram reforços para os homens de Adriano. "Ali, o garoto!" alguém gritou, e Clara olhou para cima para ver dois vultos mascarados flanqueando a posição deles. Ela não pensou, ela simplesmente reagiu. Clara se jogou na frente de Davi no exato momento em que um dos homens disparou, sentindo uma linha de fogo rasgar seu lado esquerdo ao a bala passar de raspão em suas costelas. O impacto a girou, e naquele momento de desorientação, mãos ásperas agarraram Davi e o puxaram para longe dela. "Não!" Clara gritou, avançando apesar do sangue a se espalhar por sua camisa. "Davi!" Um dos homens mascarados deu-lhe um tapa nas costas do rosto, a enviando a cair no chão. Através da visão turva, ela os viu arrastando Davi para um SUV preto. Os olhos aterrorizados do menino se fixaram nos dela enquanto ele sinalizava desesperadamente: "Socorro!" Clara tentou se levantar, tentou correr atrás deles, mas sua visão ficou cinzenta e ela desabou na grama, com seu próprio sangue a se acumular sob ela. A última coisa que ela ouviu antes de perder a consciência foi o guincho de pneus ao levarem Davi embora. Quando Clara acordou 6 horas depois, em um quarto de hospital particular, o primeiro rosto que viu foi o de Adriano. Ele parecia ter envelhecido uma década no espaço de uma tarde. Seu cabelo geralmente perfeito estava despenteado. Sua camisa estava manchada com o que parecia ser sangue, e seus olhos cinzentos ardiam com uma fúria que a fez encolher-se contra os travesseiros do hospital. "Eles o levaram", ela sussurrou, e as palavras pareciam a engolir vidro. "Eu tentei protegê-lo, mas eles o levaram." As mãos de Adriano estavam tremendo. De fato, tremendo ao estender a mão para tocar o rosto de Clara. "Clara, você levou um tiro pelo meu filho. Você se jogou entre ele e homens armados sem hesitação, mas não foi o suficiente." Lágrimas escorreram pelo seu rosto. "Ele se foi por minha causa, porque eu o levei ao parque.